Eu contava para, não sei para quem hoje, que eu fiz um curso de tradução lá na Casa das Rosas em São Paulo, que o Alípio Correia disse que ele ficou 8 anos traduzindo um poema. Aí vocês vão dizer, nossa, ele tinha emprego, fazia isso em outros anos, mas 8 anos. Porque ele queria achar a palavra. Não era algo que coubesse ali, era a palavra. Então é um poema maravilhoso que chama Os Trabalhadores do Mar. Não é o romance Os Trabalhadores do Mar, é um poema. Então o que ele foi fazer? Ele foi ler toda a literatura do mar do século XVIII. Porque tinha nome de plantas que ele não sabia, nós que dava nas cordas que ele não sabia, gíria, ele não sabia, então ele foi ler. Bom, enfim, ele contando assim, a gente chora de pensar, gente, que dedicação. Então não servia uma palavra qualquer, era a palavra. Acho que para terminar essa ideia que eu estou dizendo, então, dessa história da literatura que começou lá para gostar de ler, né? E que eu acho que é uma coisa que a gente não pode nunca se esquecer. Aí sim, eu acho que a experiência do leitor na vida é importante. Essas alegrias que a gente tem, esses dramas, isso sim a gente tem que carregar para a escola. Essa é a nossa história de leitor. Então não ficar pensando tanto no nosso gosto moralizante, censurável e tal, mas essa alegria. A Neide me falou assim baixinho, ai, a civilização brasileira foi a primeira que a gente comprou a crédito, eu achei tão bonitinho. Olha que bacana isso. Ou então quando a Livraria da Vida fala, nós damos desconto sim, né? E faz aquelas promoções. Então essas alegrias da nossa descoberta como leitor, isso a gente tem que levar para a escola, a gente tem que contar isso para as crianças, a gente tem que dizer esse nosso percurso, né? E aí eu diria uma coisa que eu acho super importante, para a gente tentar ir terminando, né? Apesar que eu tenho mais 6 folhinhas aqui, viu? Mas eu vou reduzir. Primeiro que eu acho que a literatura também, se não entrou assim na escola, devia ser agora como resistência. A literatura é resistência também, seja da cultura, seja do pensamento, mas eu prefiro pensar que ela é resistência daquilo que o Cândido, desculpa falar sempre dele, que eu fui aluna dele, eu gosto muito dele, nos diz que é a forma mais elaborada de ficção. Eu acho que a gente tem muitas formas de ficção, e todas são muito legítimas. Eu acho que a televisão é legítima, o cinema é legítimo, o rádio é legítimo, a música é legítima. Elas têm instâncias de acontecer na nossa vida. O que vai diferenciar a literatura é ela ser de verdade extremamente elaborada. E quando eu digo de resistência, eu quero dizer isso. Ela não é a tábua de salvação das crianças. Eu acho que a gente erra também um pouco quando põe essa carga, de dramaticidade na literatura. Ela é uma instância, talvez a melhor, talvez a ferramenta mais bonita, talvez a ferramenta, como diz o Cândido, mais elaborada, mas ela é uma. De verdade, as crianças do nosso tempo são mediadas por outras coisas, Não vou nem cair nessa coisa da televisão, da internet, que a gente já falou muito disso, na vida, tem falado disso. Mas é verdade que a imagem conta muito, é verdade, E eu estou dizendo até isso porque eu acho que, pensando nisso, a gente podia também ensinar as crianças como que a tecnologia entra na literatura. E entra muito, Eu só tenho um livro hoje com a carga gráfica que o grupo da oficina elogiou bastante na oficina, por causa da tecnologia. Eu só consigo ter livros tão maravilhosos, com aquela cor. Você pega um livro de arte que você vai olhar o original, são telas enormes, são telas bordadas, são guaches, porque eu tenho alta tecnologia gráfica. Então a tecnologia entra sim. Quando eu pego os livros de fotografia hoje, por exemplo, seja de Sebastião Salgado, seja do Instituto Moreira Salles, aquilo é alta tecnologia. Ou quando eu penso hoje no esforço que está se fazendo enorme de digitalizar bibliotecas inteiras. Gente, isso é maravilhoso. A biblioteca do Mindlin está sendo toda digitalizada. Eu ontem, como eu não faço nada da meia-noite às 6, eu fiquei assistindo o Globo News. Não sei se alguém viu. Estava mostrando o robozinho que está digitalizando os livros do Mindlin. Gente, eu fiquei muito emocionada. É um robozinho, parece até o Wall-E. Sabe o Wall-E, o desenho? Ele abre as páginas, assim, tudo bonitinho. Ele não toca, não é nenhuma mão humana tocando nos livros. É o robozinho e vai. E aí a repórter pergunta para o Mindlin. Gente, vocês sabem que é o Mindlin? Ninguém é obrigado a saber, não. Senão eu conto. Conto? O José Mindlin é um empresário, na verdade,
Ele foi empresário há muitos anos da Metal Level, mas ele é a figura que tem a maior biblioteca particular da América Latina, na casa dele. Aliás, nesse mesmo vídeo tem o Mini falando, né? Nesse vídeo que eu comentei da FDE. Ele é autor de uma frase muito famosa. Epa, mas esse cinegrafista é muito bacana, diga lá. O Hitler é ateu, ele fala assim, sou ateu graças a Deus. Bacana. Então, o Mindry tem essa biblioteca e ele é conhecido pelo amor, porque ele virou um bibliófilo, né? Ele tem na casa dele coisas que não tem na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Primeiras edições que ninguém tem. Ele tem livros de madeira, os incunados. Ele tem, bom, é uma coisa. O que ele fez agora que ele está com 94 anos? Oi? Não, eu ia falar. Ele doou para a USP. Ele tem netos, bisnetos, ele podia doar para a família. Mas ele sabe que o acervo dele precisa ser lido por muita gente. Então ele doou, né, a biblioteca dele para a USP. E ontem mostrou, está indo aos pouquinhos, porque ele fez muitas exigências. Na época até isso foi polêmico, ele queria uma sala tal, com temperatura tal, com janela tal. Claro, são livros que não tem nem na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E que ele deu a vida pelos livros. Tem um livro dele maravilhoso que chama Uma Vida Entre os Livros, que ele conta, né? Então ele conta livro que ele foi em leilão para buscar, livro que ele ficou a vida inteira perseguindo. Ele conta as histórias incríveis. Ele conta a história de um livro que ele perseguia tanto, que ele soube que ia ter um leilão em Veneza, acho. Aí ele vai para Veneza, compra o livro e perde no avião. Porque ele disse que ele estava tão cansado, que foi tudo uma luta tão grande, que no cansaço o livro cai. Mas restitui, acham e tal, mas demora, né? E ele acabou de lançar um livro pela Ática, que fala dessa paixão dele pelos livros. É um livro para criança. Até... Meu diário ficou aí contigo? Bom, depois eu mostro. Tem uma foto desse livro no meu diário de leitura lá. Enfim, até claro, vocês vão dizer assim, eu tenho certeza que vocês maldosamente estão pensando, mas ele tinha muito dinheiro. Tinha mesmo, né? Tinha e tem muito dinheiro. E podia ir para Veneza no leilão, é verdade, né? Mas ele faz um uso disso. Esse é meu diário que ela estava lendo lá. Esse aqui é um livro que ele lançou pela AD, que eu coloquei aqui no meu diário de leitura. O Menino Travesso que Amava Livros, né? O bacana da história do Mindry e o bacana desse livro que ele escreveu para criança é que ele fala, todo o dinheirinho que ele tinha, moedinha e tal, ele comprava livros. E ele guardou até hoje o primeiro livro que ele comprou. Então lá na biblioteca da casa dele, o primeiro livro, quando a gente entra assim, é esse primeiro, né? Que deu origem ao... Mas enfim, mas eu estava falando do Mindry por conta desses livros digitalizados. Então hoje eu posso ler os livros da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque eu nunca poderia nem chegar perto, né? Estão sendo digitalizados. O Google se comprometeu com, não sei com qual biblioteca do Senado, não sei qual, norte-americano, de digitalizar também, acho que 5.000 obras raríssimas, né? Então, isso também é um lado muito bacana da tecnologia, muito bacana. E isso vai deixar com que a gente também leia esses livros, né? Vão ser livros que vão estar disponíveis para o mundo inteiro.